Olá pessoal, eu sou a Rê do Palavras Radioativas e no vídeo de hoje eu vim indicar pra vocês o livro Vênus sobre a Concha, da autora nacional Carol Walter. O livro, como eu falei, chama-se Vênus sobre a Concha e ele vai narrar ali algumas coisas muito interessantes que vão ter relações com algumas coisas que eu já a princípio me apaixonei e eu vou falar mais adiante nesse vídeo. O livro então vai narrar a história da Júlia, que é uma mulher de 27 anos que profissionalmente está próspera. Ela tá ali na segunda faculdade dela de finanças corporativas e ela já é formada em direito e trabalha na área de fraudes empresariais, o que eu achei muito interessante. Então a Júlia tá ali no último semestre do último ano da faculdade, ela já tá acabando aquela loucura de provas, aquela ansiedade por terminar logo os estudos, e é nesse período ali, assim que ela termina a última prova, né, as últimas provas, que ela vai, junto com a melhor amiga dela da faculdade, comemorar o aniversário dessa amiga numa boate. E é nessa boate que ela vai trocar olhares com um homem distinto, misterioso, e essa troca de olhares vai instantaneamente, assim, gerar faíscas entre os dois, que logo após, ali depois, eles vão se render, né, eles vão se deixar levar por uma noite de paixão que, segundo a Júlia, ela nunca tinha experimentado igual com nenhum outro homem. Só que a Júlia, ela é uma mulher que ela já teve experiências não muito positivas no passado com relação aos relacionamentos. Ela então é uma mulher que agora deixa aflorar o lado racional dela e não se deixa levar pelas emoções. Então, sempre o pensamento dela vai estar sempre na razão e no que ela não deve se deixar levar por esses homens, para que ela não se machuque novamente, para que ela não se envolva e não sofra da forma como ela sofreu anteriormente. Só que depois que ela começa a se envolver com esse homem, ela começa a ter ali conflitos de interesses entre o que ela tá sentindo e o que ela acha que ela pode ter com ele e a razão que, enfim, tá dominando ali a cabeça dela pra ela seguir em direções opostas. Mas vamos deixar bem claro que por mais que o livro seja um romance, por mais que ele seja um romance com cenas bastante picantes, então vai ser um livro que vai ter suas cenas da parte mais erótica da história, então isso é uma coisa que a gente já começa o livro sabendo que vamos encontrar, mas por mais que a gente tenha essas cenas de erotismo, por mais que a gente tenha essa parte do romance, o foco da história é todo na Júlia, e é aí, minha gente, que esse livro fica maravilhoso. A gente acompanha então a Júlia em todo o crescimento profissional dela, como ela tá na empresa, a atitude profissional da Júlia dentro da empresa, como que ela lida com o trabalho dela, o que ela espera pro futuro. Ela é uma pessoa que sabe exatamente o que quer e ela sabe o que ela precisa fazer pra atingir, e ela não tem medo de arriscar e de ir com unhas e dentes atrás disso que ela quer. E foi incrível perceber isso na Júlia, porque assim, me senti como uma fonte de inspiração. Então a gente acompanha no livro todo esse crescimento dela profissionalmente, ela tendo que mudar de cidade para um emprego melhor, o que é também incrível de acompanhar, como que ela vai lidando ali com os problemas dentro do trabalho dela, né, o que o trabalho exige dela e como que ela precisa se portar diante de determinadas situações. E em determinado momento da história a gente vai perceber que a Júlia vai estar com um dilema gigante, além daquele de ela se deixar levar pelo romance ou continuar indo pela razão. A gente vai ver ela com esse dilema entre o emprego, o serviço dela, o trabalho dela, né, a profissão, a carreira dela e os relacionamentos, né, e o relacionamento pessoal dela. E ela vai se ver nesse dilema entre ter que dividir uma coisa e outra, e a gente acompanha isso também, assim, muito bem ao longo da história. E é ali no finalzinho da história que a autora faz um final, assim, que vai, sei lá, sério, me deixou extremamente ansiosa pelo segundo livro, que vai sair, gente, chama Vênus à Deriva, e tá pra sair no meio do ano, mais ou menos. Mas, enfim, a gente acompanha essa trajetória da Júlia, tanto o crescimento profissional quanto o crescimento dela enquanto pessoa, esse crescimento pessoal com relação aos sentimentos que ela tem, que ela precisa, enfim, contornar e lidar ao longo da vida dela. Também, uma outra coisa que eu achei muito interessante nesse livro foi o fato de a autora não simplesmente colocar assim, ela é desse jeito, ponto final. Não, a gente tem um panorama familiar da Júlia, então a gente conhece ali o histórico da família dela, a gente percebe que a Júlia vem de uma família que já são workaholics. Os pais dela têm um relacionamento assim bastante conturbado com relação a eles não se conectarem. Ela percebe, ela e o irmão mais novo percebem que os pais não têm assim um relacionamento sentimental, eles não estão conectados pelos sentimentos. Eles estão juntos porque eles começaram uma empresa juntos e porque agora eles têm filhos, que é o que liga eles mais do que talvez a felicidade e o sentimento deles. E isso é um tema, né, uma coisa que vai ser assim trabalhado
explorada ao longo da história e que também tem muita relação com o fato de a Júlia ser da forma como ela é. E é ao longo do livro que a Júlia vai percebendo isso, né, a conexão que ela tem com os pais, e que ela vai percebendo que ela também precisa mudar pra não acabar igual a eles, né, acabar como uma pessoa que tá com outra pessoa pelo que conquistou ao longo da vida e não pelo que eles sentem. Falando de outra coisa que eu gostei bastante, foi o fato de a autora ter trazido também um protagonista, né, um mocinho ali, enfim, um homem que é muito mais velho do que essa protagonista. Ela tem seus 27 anos e ele tá com seus 41, então eles têm ali uma diferença de idade muito grande, o que eu acho que trouxe aquela carga de mais sensualidade, já que o Paolo é italiano e ele é mais velho, por isso ele também é maduro. Então a gente não vê assim aquela questão de a gente tá tendo um relacionamento físico, mas então você vai fazer o que eu quero porque eu sou dominador, porque eu quero que você faça isso, sabe? Não tem aquela questão do fetiche por fazer ordens, por responder a ordens ou por dar ordens. Então eu achei muito interessante também o fato de ela ter abordado esse protagonista mais maduro, porque eu acredito que por ele ser mais maduro, ele tem assim, ele não tem aquela característica de bad boy ou de homem que, enfim, só porque ele é bem profissionalmente, ele pode mandar em todo mundo. Não foi esse o caso. Um outro ponto que também foi muito agradável pra mim foi o fato de a autora explorar bastante o território nacional, porque a autora, ela é brasileira, mas hoje em dia a gente tem tantos livros brasileiros, tipo, livros nacionais que são ambientados em outros países, mas a autora, ela é brasileira, como eu falei, só que ela mora na Alemanha. Mas isso não foi o suficiente, isso não foi, sei lá, motivo pra ela querer ambientar a história dela lá onde ela mora, ou em outro lugar. Ela ambientou aqui no Brasil e explorou bastante essa questão do território, porque o livro se passa em Curitiba, a Júlia conhece o Paolo em Curitiba, a Júlia vive em Curitiba, ela é curitibana, mas a gente vê eles passando por São Paulo, né, quando ela precisa mudar por causa do emprego. A gente vê eles visitando Paraty. Então muito da cultura brasileira e muito da questão do território brasileiro, né, o território nacional foi bastante explorado no livro, que eu achei muito legal, porque é o que tá meio que em falta hoje em dia nos livros nacionais, ao meu ver. No fim das contas, o livro satisfez bastante as minhas expectativas. Eu estava esperando que fosse ser um romance, assim, carregado de erotismo, mas por mais que tenha essa carga de erotismo, ela não é tão extensa assim, né? A gente tem essas cenas, mas elas não são o foco principal do livro. Como eu falei anteriormente, o foco está na Júlia, no crescimento pessoal, no crescimento profissional, no panorama familiar, em como essa relação vai mudar a pessoa dela. E no final do livro, como eu disse, também é bombástico. E o livro também me surpreendeu por ele ser muito facinho, muito rapidinho de ser lido. Não só por ele ser curto, ele não tem acho que nem 200 páginas, mas ele tem uma escrita, uma narrativa muito envolvente. Você pega pra ler, você lê assim, numa sentada. É bem rapidinho porque você se envolve, a narrativa da autora te traz pra dentro daquele universo, você consegue terminar o livro rápido porque você se envolve com os personagens, com a narrativa, com o que tá acontecendo na vida da Júlia. E ali mais pro final você se envolve mais ainda porque você quer saber o que vai acontecer, que no final das contas não acontece, a gente tem que esperar até o próximo livro pra descobrir. E então o ponto ali que já me chamou a atenção no começo do livro, assim, antes de eu pegar o livro pra ler, que eu vi o título dele e que eu já fiquei assim, tipo, nossa, cara, gostei da linkagem. Que eu falei no começo do vídeo, foi o título do livro, que chama Vênus sobre a Concha, e eu já relacionei ali com a pintura do Botticelli, que é o Nascimento de Vênus, que se você não conhece vai estar aparecendo aqui nessa tela em algum momento. E quando eu li Vênus sobre a Concha, eu vi o quadro assim na minha cabeça de Vênus sobre a concha, que pra quem não sabe, Vênus é uma deusa romana. Ela é então ali a Afrodite, né, da mitologia grega, só que com esse outro nome na mitologia romana. E pra quem não sabe, ou né, nunca é demais relembrar, a Afrodite é a deusa do amor e da sensualidade. Então quando a gente vê ali Vênus sobre a concha, a gente já imagina que essa protagonista vai ter uma relação, né, ou pelo menos que a história vai ter uma relação com a sensualidade da Vênus. E isso é explicado no livro de uma forma muito interessante, com a forma como a Júlia nasceu. Então o jeito como a Júlia nasceu tem relação com o título do livro, com essa deusa e o que ela vai representar no final das contas, com essa relação sensual que ela desenvolve com o Paolo, também tem relação com o nascimento da Vênus, que eu achei sensacional. Assim, foi uma das coisas mais legais que eu achei do livro. Além de tudo isso que eu já falei com vocês, eu acho que o que mais me pegou, assim, a princípio, foi a questão do título com relação a Vênus, e também depois, quando isso foi explicado no livro, eu
bati palmas, eu achei sensacional. E aí, gostou? Se interessou pelo livro? Tá a fim de ler? Tem, gente, em e-book esse livro pela Amazon. Ele foi lançado agora no finzinho de abril, dia 27, então tá fresquinho. Eu consegui ler ele em primeira mão pra trazer aqui pra vocês a minha opinião, mas eu vou deixar aqui embaixo os links pras vendas do e-book. Vocês conseguem pagar, baixar ali na mesma hora e já ler esse livro curtinho, envolvente e muito legal. E além disso, a autora tá sorteando 2 Kindles pros compradores dos livros, pros leitores dos livros. Então aqui embaixo eu vou deixar o link com a promoção desses 2 Kindles pra vocês poderem participar também e, quem sabe, ler o seu Vênus sobre a Concha no Kindle que ela vai sortear pra vocês. Então é isso, não esqueçam de deixar aqui nos comentários a sua observação sobre esse vídeo, sobre esse livro, se você ficou interessado, se você tem vontade de ler, deixa o seu curtir também se você gostou desse vídeo e não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você for novo. Então é isso, eu vou ficando por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado, um grande beijo e até o próximo vídeo, tchau!